Graça e paz a todos os amados irmãos e amadas irmãs, professores e professoras da Escola Bíblica Dominical das nossas igrejas. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta e hoje estaremos estudando a lição de número 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração. Meu amado, hoje nós iremos abordar esse assunto que na teologia é chamado de a martiologia, a doutrina do pecado. Essa doutrina, ela afirma que todo homem é pecador. Todo homem nasce sobre a condição de pecador. Mas também essa doutrina, ela aponta não somente o problema, mas ela também aponta a solução do problema chamado pecado. E é sobre isso que nós iremos estudar nessa lição de número 6. Vamos então, meu amado irmão, para não perdermos tempo, direto à introdução da nossa lição. Deus fez o mundo e o homem perfeitos. A entrada do pecado no mundo fez com que toda a criação saísse fora do propósito original do Criador. A criatura passou a sentir o peso dos próprios pecados e as suas consequências inevitáveis. A morte e o sofrimento passaram a fazer parte da realidade do gênero humano. Meu amado, Deus criou esse mundo perfeito. Dentro do propósito de Deus não haveria doença, não haveria injustiças sociais, não haveria morte, não haveria, meu amado, tantas situações com as quais nós nos deparamos, sofrimento, angústia, tristeza, o mal. Deus criou esse mundo perfeito. Mas quando o pecado ele entra neste mundo, através de Adão e Eva, tudo aquilo que Deus projetou e programou saiu fora do propósito original de Deus. Então nós vivemos em um mundo que saiu fora do propósito do Criador. Daí a razão de nós vermos também a manifestação do pecado do homem, não somente na vida do homem, mas na natureza. Nós vemos vulcões, terremotos, tempestades, pestes, doenças e tantos outros males que nós observamos na natureza. Tsunami é a natureza, porque, meu amado, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, segundo o relato bíblico, houve a participação do homem e a participação da mulher, gênero humano. Deus trouxe para eles a consequência e o juízo. Mas também houve a participação da natureza, porque a serpente, ela era representante da natureza. E é por isso que a natureza, a Bíblia fala que geme em meio com dores, esperando o dia da redenção. Até a natureza, ela precisa também ser redimida. Amém, meu querido? Então, tudo que Deus fez foi perfeito. No propósito de Deus não haveria terremotos, tempestades, inundações, não haveria, na verdade, até para plantar não seria terra seca, terra infértil, não seria muito as coisas que nós vemos aí, um mundo que saiu fora do propósito do Criador. Nós vemos aí aberrações na natureza, pessoas que nascem já com doenças, deformidades. Então, meu amado, a consequência do pecado foi terrível. E após a entrada do pecado, o homem agora começou a sentir as consequências do seu pecado. E a pior situação que envolve o homem, o pecado, é que o homem não conseguiu e não consegue resolver essa questão que se chama pecado. Deus proveu para o homem um caminho proposto por ele para restaurar o homem novamente a Deus. Vamos então, meu amado, ao tópico de número 1, definindo os termos. Subtópico de número 1, pecado. Pode-se definir o termo pecado como errar
o alvo. O Criador, ao formar o homem, estabeleceu para ele um código de conduta moral, espiritual e ético, os quais tinham como objetivo levar o homem a relacionar-se de maneira plena com o próprio Criador e com os seus semelhantes. Então, meu amado, observamos o termo pecado. O termo pecado são muitos termos aí na Bíblia, mas eu quero abordar esse termo aqui, errar o alvo. Existe um alvo a ser alcançado, e este alvo é agradar a Deus, é agradar o Criador. E quando nós erramos este alvo, nós falhamos, nós pecamos. Então, meu amado, Deus, ao formar o homem, ele estabeleceu para o homem um conjunto de normas e leis espirituais, morais e ética, que viesse a estabelecer e reger a sua vida. No seu relacionamento com Deus, ele entendeu que Deus era santo, que Deus era puro, Deus era perfeito, e todo aquele que deseja se relacionar com Deus precisa ser santo, puro. Por isso que a Bíblia fala, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então Deus estabelece para Adão e Eva limites. Se tem uma coisa que Deus faz, meu amado, é estabelecer limites. Não existe cristão e nem cristianismo sem regras, sem limites, sem leis, sem padrões de conduta moral, espiritual e ético. E esse conjunto de leis apresentado por Deus visava, primeiro, esse homem se relacionar com o seu Deus, com o seu Criador. Deus, na virada do dia, se apresentava para Adão e Eva. Aquilo era um relacionamento pessoal que eu e você jamais experimentaremos aqui nessa terra, somente na eternidade. E também o código de leis morais, espirituais e ética que Deus estabeleceu dizia respeito também à forma como esse homem iria se relacionar com seu semelhante. Ditava as regras de como Adão iria se relacionar com Eva, de como Eva iria se relacionar com Adão. E assim a relação marido-mulher e posteriormente a relação pai e filho, a relação irmãos e a relação sociedade. Então os padrões que Deus estabelecera para o homem, desde o princípio, eram padrões éticos, morais, espirituais, que iriam reger toda a sua vida. Mas com a entrada do pecado, o homem diz não para Deus e resolve ser dono e senhor da sua vida. Vamos lá, uma reflexão sobre esse primeiro subtópico. Todos os conflitos sociais e as injustiças advêm da não observância de um conceito pré-estabelecido pelo Criador. Deus estabeleceu que o homem deveria ter domínio sobre tudo o que foi criado, exceto o seu semelhante. Meu amado, observa, quando Deus cria todas as coisas, Deus apresenta para Adão, dá a ele a autoridade dele colocar o nome. Deus apresenta para Adão todo o que ele criou, todos os animais, plantas que Adão colocou o nome, e isto ficou o nome ali, Deus deixou registrado. Você já observou que a vaca tem cara de vaca? Que o elefante tem cara de elefante? Que o cavalo, realmente, ele tem cara de cavalo? Foi Adão que colocou aí o nome de todos os seres. Então, Deus estabeleceu e determinou que ele dominasse sobre toda a obra da criação. A única coisa que Deus nunca determinou é que o homem dominasse o seu semelhante. E aí nós vamos observar injustiças sociais. Pessoas, o mais forte explorando o mais fraco, o mais ousado, intrépido ou atrevido dominando às vezes o mais tímido. Nós vemos aí as injustiças sociais. Elas estão presentes aí desde os dias de Adão e Eva, quando Caim mata Abel. E nós vemos ali na construção da Torre de Babel, nos dias de Noé, nos dias de Abraão, de Moisés, nós sempre vamos ver
injustiças sociais. Essas injustiças sociais, elas são decorrentes da não observância desta lei que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu que o homem dominasse sobre todas as coisas, mas nunca foi propósito de Deus que o homem dominasse, escravizasse e quisesse impor a sua vontade sobre o seu semelhante. Eu uso aí uma imagem que retrata um pouco uma história do nosso Brasil e de tantos outros países, em especial o Brasil, os navios negreiros que vieram da África por volta do ano de 1500, trazendo mão de obra escrava. Então nós vemos ali que os negros foram dominados, chegaram ao Brasil, trabalharam e depois foram liberados das fazendas dos cafezais, segundo conta a história que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea aí para libertar os negros, meu irmão. Isso aí nós vemos aí injustiças sociais. Elas sempre existiram e elas sempre existirão. Não existe um modelo de governo que vá resolver essa questão. Somente um governo vai estabelecer a ordem e a justiça social, que é o governo de Cristo, que é o milênio. Amém, meu amado? Vamos prosseguindo. Subtópico de número 2. Os termos hebraicos Avon e Peshá. Trata-se de termos teológicos que denotam a postura do homem ante a lei de Deus. O homem está sempre a perverter e a transgredir os preceitos divinos. Na tentativa de fugir do senhorio de Deus, o homem se tornou escravo do pecado. Há dois termos aí abordados pelo comentarista, não sei nem se eu estou pronunciando, porque Avon com W e Peshá. Esses dois termos, eles denotam a atitude do homem em relação à lei de Deus. Deus diz para Adão e Eva, para que eles não comessem daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles deliberadamente desobedeceram a Deus, perverteram, transgrediram a lei de Deus. Satanás trouxe para eles a seguinte argumentação: não é bem assim desta maneira. Deus não é tão rigoroso assim como vocês pensam. Vocês podem pecar, vocês podem desobedecer, porque esse Deus, ele é amor, ele é misericórdia, ele é compaixão e podem ter certeza, ele não vai levar muito a sério o que ele diz para vocês. Meu amado, foi esta a mensagem que Satanás colocou no coração de Adão e Eva. E eles acreditaram que Deus não seria tão rigoroso assim. E o que nós vemos no relato bíblico é um Deus justo, é um Deus que não anula a sua justiça, não passa a mão na cabeça do pecador, e lá no jardim do Éden ele trouxe a sentença. Amém, amado? O gênero humano estava agora todo debaixo da maldição por causa da desobediência de Adão e Eva. E nós sentimos o reflexo. Por exemplo, dizem que até os 40 anos de idade, nós estamos subindo a ladeira, nós estamos no ápice da nossa performance física. Mas depois dos 40 anos, dependendo do estilo de vida, nós começamos a descer a ladeira. Então nós observamos que há reflexo, a morte. Nós não fomos feitos para morrer. A morte física, nós não fomos feitos para morrer. Nós fomos feitos para ser eterno, tanto no corpo como na alma e no espírito. Mas com a entrada do pecado, isso saiu aí, fugiu do propósito do Criador. E até hoje, há pessoas que insistem em estar na casa de Deus, vivendo numa vida de pecado, vivendo numa vida de engano, vivendo uma vida dúbia. Então, meu amado, eu quero dizer, o que Deus prometeu cumprir na sua palavra, ele vai cumprir. Esse Deus revelado em Gênesis, no Jardim do Éden, é o mesmo Deus que criou os céus e criou também o inferno. Então nós precisamos levar em conta a palavra de Deus, porque Deus não se deixa zombar.
Pecado é algo que nós não escondemos. Pecado é algo que nós confessamos e abandonamos. E a palavra avon e pechar, ela traz a denotação e a conotação de que o homem perverte e distorce os conceitos bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. Ou seja, Deus não vai levar tão a sério o que ele disse. Alguns acham que na última hora haverá para ele a chance de se arrepender. Meu irmão, a chance de arrepender é agora. Você não sabe daqui a pouco se você vai ter oportunidade. E Deus, ele é severo no seu juízo. Grande em amor, mas também é grande em justiça. Vamos lá, subtópico de número 3. O que é pecado? É toda transgressão contra a lei de Deus. Ele é por vezes bom, agradável e prazeroso. Nossa carne tem prazer no pecado e nunca se satisfaz plenamente. O pecado pode ser comparado a um vício, no qual o usuário não encontra em si forças para se libertar. Meu amado, podemos definir dentre muitas definições, você professor, você não está limitado a trazer essa definição. Esse curto espaço de tempo não é possível trazer todas as definições relacionadas a pecado. Eu abordo essa aí, a transgressão da lei de Deus. E vamos falar uma coisa, algumas características do pecado. O pecado, ele é bonito, desejável, agradável e prazeroso. Foi isto que Eva observou naquele fruto. Ela viu que ele era agradável, desejável aos olhos. E vamos falar uma coisa aqui, irmão, vamos ser sinceros. Não vamos usar máscara aí de hipocrisia, não. O pecado, ele é prazeroso, o pecado, ele é gostoso. O pecado, ele é agradável, ele é desejável aos olhos. Se você disser para mim que não, eu estou achando então que eu estou falando com anjo. Não estou falando com gente humana. Porque Paulo, ele escreve o seguinte no texto bíblico. Observe o que Paulo diz em Romanos 7, verso 18 ao 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo aqui está desabafando. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Então nós vemos ali, há em mim e em você, o desejo de fazer a vontade de Deus. O seu desejo, eu tenho certeza, é de santificar a sua vida, é de orar, de jejuar, de consagrar, é de ir para oração 5 horas da manhã, é de ler a Bíblia. Nós temos esse desejo, mas todavia nós encontramos no nosso corpo uma outra lei, a lei do pecado. Porque o meu corpo e a minha carne, ela não tem prazer na lei de Deus. Então é por esta razão que o pecado ele nos é desejável, agradável e prazeroso. Por que que nós evitamos o pecado? Porque o pecado nos distancia de Deus. Por mais agradável, prazeroso e desejável que seja o pecado, jamais poderá se comparar com a glória de Deus que há de se manifestar na nossa vida na eternidade. É a promessa de Deus. Outra coisa, o pecado, meu amado, ele é algo também que nós temos nele prazer, porque está implícito na nossa natureza. Nós herdamos a natureza adâmica. Então, meu amado, nós não podemos brincar com o pecado. Eu sou da opinião, já falei aqui em outro vídeo, vou tornar a dizer, que quando José ele foi tentado pela mulher de Potifar, a mulher de Potifar primeiro ela ficou, eu penso que primeiro ela não partiu para cima, ela ficou no olhar, ficou depois nas cantadas, depois ela ficou no psiu, o bonito, o fofinho, o gostosinho, ela jogando cantadas para José. Mas chegou um dia que aquela mulher partiu por tudo ou nada, ela mandou todo mundo sair de casa. Talvez colocou aquela peça íntima, aquela lingerie,
toda sensual e ficou ali diante de José. E agora ela vem para o lado dele toda sensual, perfumada, bonita, cheirosa. Meu amado, diante daquela cena, a mulher, ela parte para cima de José e olha o que relato bíblico. Relato bíblico é que ela segurou a roupa de José. Ela partiu para lá, ela agarrou. E penso eu que naquele ato dela agarrá-lo, talvez ela tentou colocar a mão dela nas partes íntimas. E quando José corre da mulher, não é que ele tinha medo da mulher de Potifar. José talvez tinha medo das suas reações, porque uma mulher bonita, uma mulher sensual, uma mulher cheirosa, que vem até mim, querendo me seduzir, ninguém em casa, e eu ali, só eu e ela, meu irmão, você tem que ter muita força mesmo no Senhor. Não falando força de si, não. Força no Senhor. José correu, porque ele estava com medo da mulher de Potifar. Ele estava talvez com medo das reações dele, porque até ali ele conseguia dominar sua natureza. Mas daí para lá, meu irmão, ele não conseguia mais. E a Bíblia fala, foge da mulher, meu irmão, perda para quem te quer. Então isso não quero dizer aí de uma forma pejorativa, como se a mulher fosse o alvo da tentação. Esse é um discurso machista que nem tem sustentação. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é foge das paixões da carne, foge da sua natureza. Então, o pecado, ele é prazeroso, ele é gostoso, ele é, meu amado, agradável, mas porém ele é semelhante ao vício. A pessoa, depois que ele fica no vício do crack, ele vai se decompondo, se destruindo, vai corroendo o seu cérebro e ele não consegue mais, ele virou um dependente e usuário. Assim é o pecado. E só Jesus Cristo liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, ele escrevendo, ele fala dos seus conflitos, dos seus dilemas, das batalhas que ele travava. Então, meu irmão, nós travamos batalha. Eu sou tentado. Se você não é tentado, então você é anjo, meu filho. Não estou falando com mulher aí que nasceu de Adão e Eva, de repente é um anjo na terra. É um santo homem, uma santa mulher. O termo santo na Bíblia não quer dizer que nós não cometamos pecado ou que nós não estejamos sujeitos a ele. Esse é um título que nos foi concedido por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o pecado, meu irmão, ele é prazeroso e agradável. Encerramos aqui, então, o nosso primeiro tópico falando da definição do que é pecado. Vamos agora no segundo tópico falando da origem do pecado. Vamos lá? Subtópico de número 1, o pecado no céu. Se valendo do livre-arbítrio, Lúcifer, movido pelo sentimento de orgulho, acreditou que poderia ser igual a Deus e tomar-lhe o lugar. Não somente ele, mas uma terça parte dos anjos não sabiam o quanto estavam enganados. Meu irmão, o primeiro pecado que se tem menção não é o pecado de Adão e Eva. Então nós precisamos entender que a Bíblia, os livros de Gênesis e Apocalipse não estão necessariamente numa ordem cronológica dos acontecimentos. O primeiro livro da Bíblia, se fosse olhar a cronologia, seria o livro de Jó. Porque o livro de Jó é antes ainda da lei de Moisés. Então você precisa entender que o primeiro relato bíblico falando do pecado fala lá no céu. Lá no céu travou-se uma batalha, porque Lúcifer, que ele acreditou em dado momento, no seu orgulho, na sua soberba e na sua vaidade, que ele poderia ser semelhante ao Altíssimo e pior, ele acreditou que podia tomar o lugar de Deus. E nele não estava sozinho. Uma terça parte dos anjos se aliaram a ele. Acreditavam que poderiam sobrepujar o Altíssimo e tomar o lugar de Deus. O que eu já disse em um outro vídeo, eu torno a dizer que nem os anjos que habitam com Deus têm uma dimensão exata da grandeza
da glória e do poder deste Deus. Porque se Lúcifer e uma terça parte dos anjos soubessem de antemão o tamanho de Deus, o seu poder e a sua glória, que todos seriam aniquilados, lançados para fora do céu, lançados no inferno e posteriormente no lago de fogo eterno, meu amado, jamais eles teriam se levantado contra Deus. Eles intentaram tomar o lugar de Deus. Mas eu quero fazer aqui uma reflexão, uma meditação. Deus é santo e puro, não se contamina com o pecado. Na ocasião da rebelião no céu, ele não entrou diretamente na batalha, apenas derramou da sua glória sobre os anjos que lhe permaneceram fiéis. Meu amado, isso é um entendimento meu. Você talvez pode não concordar, mas é um entendimento que eu tenho a partir desse relato bíblico, quando Lúcifer e uma terça parte dos anjos intentaram tomar o céu e eles serem o poder e o governo. Naquela ocasião, Deus ele é santo, ele é puro e ele não se contamina com o pecado. Deus nem entrou na batalha. Deus é tão grande, mas tão tremendo, seria uma comparação muito, mas muito simplória, só para abrir um pouco do seu entendimento, seria uma comparação como se um elefante se levantar para lutar contra uma minúscula formiga. Deus é tão grande, tão santo, tão maravilhoso, tão puro, que ele não se contaminou. Eu entendo que Deus derramou da sua glória sobre os anjos que permaneceram fiéis a ele. E quando Deus derrama a glória dele sobre esses anjos se tornam mais poderosos, mais ferrenhos na peleja e na batalha. Quando eu olho, por exemplo, Sansão, o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e com uma queixada de jumento, ele matou 1000 soldados filisteus. Tem um outro herói de Davi, que ele sozinho ficou na vinha, não saiu da vinha e sozinho ele destruiu, ele aniquilou parte do exército filisteu. Meu amado, que se Deus derrama a glória dele sobre Sansão e sobre homens para vencer mais de 1000, imagina quando Deus derramou a glória dele sobre os anjos. Meu amado, eu fico imaginando que Lúcifer e os demais anjos, uma terça parte, eles ficaram assustados, eles não esperavam aquilo. Eles não podiam acreditar no que eles estavam vendo. Lúcifer se achava o todo-poderoso, o maioral no céu. Mas quando Deus derrama a glória sobre ele, e tem um anjo ali que é chapa quente de Jeová, é o anjo Miguel, o arcanjo Miguel. É ele que é o príncipe de Israel e ele que comanda a batalha. Eu fico imaginando Deus derramando a glória dele. Ô meu irmão, nessa hora, é glória demais. Deus derramando a glória dele sobre os anjos. No primeiro pecado que tem notícia foi no céu. E Deus derrama da glória dele sobre 2/3 dos anjos que permaneceram fiéis. Meu irmão, Satanás, Lúcifer e todos os seus anjos rebelados são lançados para fora. Porque o céu é lugar santo. Esse é o Deus que você precisa conhecer. Ele é amor, ele é misericórdia, mas ele também é justiça e é juízo. E é este Deus que Satanás não quer que você conheça. Satanás quer que você continue no seu pecado, que você continue dando aula, vivendo no pecado. Você continue pregando, vivendo no adultério. Você continue frequentando a igreja, vivendo no pecado da pornografia. Que você continue na igreja cantando, mas no pecado do sexo fora do casamento com a sua namorada, com o seu namorado. Satanás, ele diz para você a mesma mensagem que diz para Adão e para Eva. Deus não é tão rigoroso assim como você pensa. Deus é amor. Satanás prega essa mensagem de que Deus é amor, mas ele jamais pregará a mensagem dizendo que Deus é justiça, que Deus é juízo, que há um dia reservado por Deus para julgar todos os homens. Eu vou dizer,
Neste dia do julgamento vai ter muito assembleiano, muito pastor, muitos professores, muitas pessoas que assentaram no banco de igreja e ganharam muitas almas para Jesus, mas perderam a sua alma devido ao orgulho, à soberba, à vaidade e à arrogância. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Subtópico de número 2. O pecado no Éden. Adão e Eva foram criados perfeitos. Ambos possuíam a capacidade plena de resistir à tentação do maligno, mas optaram por desobedecer a Deus e não mais se sujeitar à sua vontade e senhorio. Semelhante a Lúcifer, ambos queriam ser iguais a Deus e donos do próprio destino. Observa aí o pecado de Adão e Eva. Ele tem, de certa forma, o pecado cometido por Lúcifer. A soberba da vida. O pecado deles ali era o quê? Era ser semelhantes a Deus. Eles decidiram acatar a decisão de Lúcifer, a orientação. Porque Lúcifer diz que Deus não seria tão rigoroso assim, que não era bem aquilo que Deus disse, ou seja, Satanás usou a palavra de Deus distorcida. Então, há muitas pessoas que pregam a Bíblia não para ganhar alma, para ganhar dinheiro, e distorce o contexto bíblico para ganhar a consciência dos incautos e dos mais simples. Esse método, essa prática já foi adotado no passado pelo diabo e continua sendo usado hoje, meu filho. Então, vamos pregar o evangelho pela motivação correta. Adão e Eva foram criados perfeitos. Eles tinham a plena capacidade moral, espiritual e ética para resistir, meu irmão, ao tentador. Aí, às vezes, quando nós lemos a Bíblia, dá a impressão que Adão e Eva eram muito ingênuos, que eram muito inocentes. Nós precisamos entender que estamos falando de dois seres com a capacidade intelectual, emoção, razão e vontade, como nenhum outro ser humano já teve até então. Ele tinha 100% da sua capacidade intelectual. Ele tinha domínio sobre as suas emoções. Aquela decisão de Adão e Eva foi uma decisão consciente e deliberada. É por isso que Deus não os teve por inocentes, porque eles não eram crianças, eles não eram meninos, eles eram maduros na fé. Eles tinham experiência. Deus se relacionava com eles pessoalmente. Deus aparecia para eles na virada do dia. Mas ali, o que nós observamos é que o homem, Adão e Eva, eles não queriam mais o senhorio de Deus sobre as suas vidas. Na verdade, todo homem quer ser dono da sua história, dono do seu destino, não quer depender de Deus. Eu e você, nós não gostamos de passar pelos desertos, nós não gostamos de passar por lutas, nós não gostamos de passar por dificuldades. Ninguém aqui é masoquista, eu não gosto de sofrer. Mas muitas vezes, dentro do propósito de Deus, Ele vai me passar pelo deserto, pelas aflições, pelas angústias, moldando meu caráter, me preparando para o propósito e a chamada dEle para a minha vida. Então, meu amado, Ele é o Senhor e soberano sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então, meu amado, na tentativa de fugir do senhorio de Deus, Adão e Eva acabam se tornando escravos do pecado. Deixaram o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Criador, o Altíssimo, o Maravilhoso, o desejado das nações, e acabaram se tornando escravos do pecado. Meu amado, que triste situação do homem. Vamos lá, subtópico de número 3, a universalidade do pecado. Não é universidade não, irmãos, é universalidade. Está falando que o pecado, ele não é uma coisa local, ele é uma coisa universal, onde tem ser humano, seja na Antártida, seja no Polo Norte, seja na África, na Ásia, na América, na Europa, seja lá na Amazônia, seja naquelas tribos ali que nunca teve contato com a civilização humana. O pecado, ele é universal, ele engloba toda a humanidade. Vamos lá, a universalidade do pecado.
O pecado não é apenas um conceito bíblico ou teológico. Tal conceito é observado em culturas que nunca tiveram contato com a cultura judaico-cristã. Civilizações antigas, em diversas partes do mundo, já demonstravam a consciência da crença na existência do pecado. Meu amado, o pecado ele é muito mais do que um conceito bíblico-teológico. Civilizações antigas que nunca tiveram contato com a cultura judaico-cristã. Eu indico um livro para você ler, um livro maravilhoso. Foi um livro que mudou meus conceitos teológicos, abriu a minha mente. É um livro do missionário americano Don Richardson, O Fator Melquisedeque. Ele traz inúmeros relatos de povos e civilizações que nunca tiveram contato com a cultura judaico-cristã, ou seja, o conceito do Deus monoteísta. E essas culturas, elas revelavam a crença na existência do pecado. Sacrifícios que precisavam ser feitos para aplacar a ira de um ser supremo. Então o pecado ele é universal. Onde tem ser humano, sempre haverá pecado. Se tem assembleiano, vai ter pecado. Se tem presbiteriano, vai ter pecado. Se tem metodista, vai ter pecado. Se for maranata, vai ter pecado. Então o pecado, meu irmão, é uma característica do ser humano. Nós somos pecadores por condição, nós nascemos pecadores. Agora, existe uma coisa entre o pecado enquanto condição, que eu nasci, sou descendente de Adão e Eva, é uma condição que eu nasci sobre ela. Agora, existe o pecado enquanto estilo de vida, que é outra coisa bem diferente. Alguém fala, mas o crente diz que não peca, que não é pecador. A Bíblia não diz isso. João fala, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Existe uma diferença entre você nascer pecador, porque todo homem nasce debaixo do jugo do pecado por causa do primeiro Adão. É o que a Bíblia relata. Mas existe uma outra questão, que é aquele que vive na prática do pecado. O pecado, na vida do cristão autêntico, ele é um acidente. Acidente é algo que você não planeja, é algo que te pega de surpresa. Diferente daquele que vive no pecado, ele já acorda pensando no pecado. Há pecados, meu irmão, que são planejados e arquitetados. Aí há pessoas que vão pecar e depois vai lá para frente da igreja contando com perdão e participa de Santa Ceia, é o perdão premeditado. Então, pessoas estão pensando, estão achando que estão brincando com Deus. Tem pessoa que participa da Santa Ceia em pecado e em falta. Meu irmão, aquele que nasceu de novo, é a nova criatura, ele não vive na prática do pecado. Amém, meu querido? Eu quero fazer aqui uma breve meditação ainda sobre este subtópico. A natureza humana tem dificuldades em lidar com regras, normas e hierarquia. Isto pode ser observado no bebê recém-nascido que chora aos gritos, querendo que a mãe se sujeite à sua vontade quando este deseja amamentar, fora de hora, às vezes pela madrugada. Eu sou pai de duas crianças, Israel e Moisés. Um tem 10 anos e o outro tem 8 anos. A criança, quando nasce, você pode observar, você que é pai, como essa natureza humana, ela precisa ser dominada. Ela não quer se sujeitar à hierarquia, regras e normas. Um bebê recém-nascido, ele não tem noção de horário para comer, horário para amamentar, horário para alimentar. Ele quer comer a qualquer hora. Ele acorda de madrugada, grita aos prantos e chora porque quer que a mãe se sujeite à vontade dele. Ele não quer obedecer regras. Eu me lembro quando meu filho Israel, ele era ainda bebê, e ele acordava 3, 4 vezes na madrugada, eu tinha que pegar o Israel e levar para minha esposa, dar para amamentar. Daí a pouco dormia, 1h30 depois, 2 horas, o menino acordava de novo e chorava e gritava e eu ia lá pegar. Meu irmão, eram noites difíceis com meu filho.
Uma vez o pediatra virou para nós e falou: olha, o seu filho não tem necessidade nenhuma de amamentar depois das 21 horas. Ele falou até o horário, depois de 21 horas. Ele está dominando vocês. Ele está estabelecendo a regra dele sobre vocês. Mas, doutor, o que nós vamos fazer? Ele falou: deixa ele chorar a noite inteira. Eu falei: mas, doutor, o menino não pode deixar chorar. Irmãos, vou te contar uma coisa. Na primeira noite, esse menino acordou. Ele tinha lá seus 3, 4 meses de idade e segurou o berço e balançava aquele berço e gritava e chorava. E eu e minha esposa saímos e deixamos ele gritando. Irmão, aquilo doeu o coração. Aquilo doeu. Ele chorou umas 3 horas a 4 horas assim. Ninguém dormiu na vizinhança naquela noite. Ninguém dormiu. Na segunda noite, ele acordou de novo. E tá balançando o berço, esbravejando. E nós resistimos, chorou 2 horas. Na terceira noite ele não acordou mais. Então a natureza humana, ela é rebelde, ela não se sujeita a normas, regras, condutas, mas ela precisa ser dominada. A criança, ela sabe quando está errada. A criança, se ela quebrar um vaso, ela olha para um lado, olha para o outro, vê se não tem ninguém, esconde aquilo por debaixo do tapete, porque ela tem consciência do erro. Então, meu irmão, o pecado, ele é universal, ele alcança todos os homens. Amém, meu filho? Então, nós precisamos entender que na criança, ela peca, erra, mas ela está vivendo a dispensação ainda da inocência. A criança é a dispensação da inocência. Essa dispensação, na luz da teologia, nós falamos que a primeira dispensação é a dispensação da inocência, mas na criança, até a idade de 11 anos, porque com 12 anos, essa dispensação da inocência ela não opera mais sobre a vida do ser humano. Mas até 11 anos para 12, ela está sobre a dispensação da inocência. Mas a Bíblia fala que a criança se dá a conhecer pelos seus caminhos. Você já começa a perceber as tendências do seu filho enquanto criança. Então você tem que estar aí corrigindo, poldando, dominando, porque nós estamos educando e preparando filhos para viver em sociedade. Amém? Encerramos aqui o nosso tópico de número 2 e já vamos correndo logo para o tópico de número 3, a solução para o pecado. Então, meu amado, nós vamos estudar agora a solução de Deus. Deus, meu amado, ele não desistiu do gênero humano. Deus, ele não virou as costas para este mundo. Este mundo pertence a Deus, pelo menos por 3 razões. Três razões. Primeiro, por direito de criação. Ele criou o mundo, ele criou o homem e registrou a patente. Ele colocou a marca dele ali. Segunda razão, porque o mundo pertence a Deus, por direito de preservação, porque Deus não somente criou, mas ele preserva. Imagina se Deus virasse as costas para esse mundo, o que seria aqui, meu irmão, desse mundo? Terceira razão, porque esse mundo pertence a Deus, por direito de redenção, porque ele enviou o filho dele para morrer na cruz, amém? Então o homem, crendo ou não na existência de Deus, ele é criado por Deus, ele é preservado por Deus e ele pertence a Deus por redenção, porque Jesus pagou o preço, então tudo pertence a ele, por ele e para ele. Vamos lá, subtópico de número 1, nem tudo está perdido. A Bíblia fala da queda do gênero humano e sua incapacidade de se reconciliar com o seu Criador. O Deus revelado na Bíblia não desistiu do homem, antes proveu-lhe um caminho de restauração. Em Jesus, o pecador reconcilia-se novamente com Deus. Meu amado, quando nós olhamos lá no livro de Gênesis, Deus decretou a palavra do juízo. Mas lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, ele também declarou ali a palavra da redenção. Então é somente em Deus nós vemos o perfeito equilíbrio entre justiça e misericórdia.
ele vem agindo com justiça e com rigor. Estabelece uma pena para Adão, estabelece uma pena para Eva. O gênero humano estava agora debaixo do juízo de Deus. Mas Deus ali, no livro de Gênesis, ele declara uma palavra, que da mulher nasceria da descendência da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. O que Deus estava dizendo? Que viria o Redentor, alguém que iria resgatar o homem dos seus pecados. Então a doutrina, a martiologia, a doutrina do pecado, ela não somente fala do pecado, mas ela fala da solução, a provisão de Deus. Lá no Jardim do Éden, Deus proferiu a sentença e o juízo, mas lá no Jardim do Éden, Deus também proveu a forma do homem se voltar para Deus. E é somente através do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Amém, meu filho? Vamos lá, meu amado irmão, ao subtópico de número 2. A provisão de Deus. No ato da queda do homem, Deus proferiu a sentença contra Adão e Eva. Isto fala da justiça de Deus. O sacrifício de Jesus cumpriu todas as exigências da justiça divina e restaurou o homem de volta para Deus. Jesus fez por nós o que nós não poderíamos fazer, o sacrifício perfeito. Observa, meu amado irmão, que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva deliberadamente, conscientemente decidem desobedecer a Deus, Adão e Eva não se apresentam para Deus. Eles não chegam até Deus clamando por perdão, confessando os seus pecados e as suas iniquidades. Quando Deus se apresenta, Adão teve a oportunidade de reconciliar, de se retratar, de pedir perdão. Mas o que ele e Eva fazem é se esconderem diante daquele quadro. Deus ali, ele declara a sentença. Eu olho ali a justiça de Deus. Quando Deus declara que Adão trabalharia e com muito suor, com muita dificuldade, ele traria o sustento para a sua casa. E para a mulher, ele traz a sentença, que o desejo dela seria para com Adão e ela teria filho no meio de dores. Ali eu vejo a justiça de Deus. Eu vejo um Deus que não passa a mão na cabeça do pecador. Mas ali em contrapartida, eu vejo também Deus proferindo a misericórdia. Somente em Deus nós vemos um equilíbrio pleno entre justiça e misericórdia, porque ele declara que da mulher, essa que daria luz no meio de muitas dores, que da descendência dela surgiria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eu vejo ali também o sacrifício de Jesus. Ele cumpriu, meu amado, todas as exigências das prerrogativas da justiça de Deus. Porque quando Jesus morre pelos meus pecados e os seus pecados, ele estava cumprindo as exigências da lei de Deus, da justiça de Deus, impetrada ali no Jardim do Éden. Então nós observamos que o sacrifício de Jesus, ele fez por mim e por você aquilo que nós não conseguiríamos fazer, que é o sacrifício perfeito. Deus é justiça e misericórdia. Ele não passa a mão na cabeça do pecador, mas ele provê para ele uma forma dele ser restaurado e se voltar para Deus. Então, a provisão de Deus, Deus fez por mim e por você aquilo que nós não poderíamos fazer. Amém, meu querido? Ali na cruz do Calvário, Jesus cumpriu todas as
exigências da justiça de Deus, porque lá no Jardim do Éden, Deus proferiu a justiça, e lá na cruz do Calvário, Jesus cumpriu todas as exigências da lei. Eu tenho dificuldade, às vezes a língua embola. Então, meu amado, entendemos aí como foi a provisão de Deus. Vamos prosseguir aqui, eu quero deixar aqui em Gênesis 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Meu amado, lá no livro de Gênesis, depois que o homem peca, a atitude de Adão e Eva, quando eles se deparam com o pecado, um olha para o outro e perceberam que estavam nus, eles sempre estiveram. O que mudou? O que mudou agora foi a consciência, porque eles passaram a conhecer agora o pecado. E vem agora a vergonha. Meu amado, e qual é a solução do homem? O que ele poderia ter feito? Se humilhar diante de Deus, clamar pela misericórdia, não esperar Deus vir, não. Ele ia até a Deus, mas o homem não foi até a Deus. O homem tentou dar o seu jeitinho. Parece até que Adão e Eva eram brasileiros. Pegou figueiras para tentar tampar o quê? Tentou tampar o quê? A genitália? Tampar a frente e atrás para não ficar aparecendo? Olha o jeito do homem. Tentou resolver o problema do jeito dele, da maneira dele. E daquela maneira do homem não deu certo, meu amado. O pecado nós não resolvemos da nossa forma, da nossa maneira. Pecado a gente não negocia. Pecado a gente não joga para frente. Por causa do pecado, o Filho de Deus morreu na cruz do Calvário. E eu tenho que confessar o meu pecado e abandonar, meu filho, porque o pecado vai conduzir muita gente que estava indo para o caminho do céu para o caminho do inferno. Muita gente que está na igreja, que estava usando de mentira, usando de engano. Adão, ele pegou figueiras, folhas de figo e tentou fazer ali um avental, parecendo até aquelas danças havaianas, que eles colocam aquele cinto com aquelas flores e plantas ali em torno da cintura. O que dá para tampar com aquilo, meu irmão? Então esse é o jeito do homem. Aí nós vamos observar. Eu faço uma meditação aqui. Nenhuma tentativa humana, seja ela ideológica ou filosófica, pôde resolver o problema da nudez espiritual do homem. Somente o Cordeiro de Deus conseguiu nos vestir de vestes de salvação e nos revestir com o Espírito Santo. Oh, aleluias, glórias a Deus. Meu irmão, o meu jeito, o seu jeito para resolver o pecado, nós não conseguimos. Eu não consegui, você não conseguiu resolver o problema do pecado. Toda tentativa, toda filosofia, toda ideologia humana, seja através da política, de governo, seja através de religiões, elas não conseguem resolver o problema do homem com o seu Criador. Toda tentativa humana para resolver o problema do pecado será semelhante à tentativa de Adão, pegando folhas de figueira para tampar a sua nudez. Por mais que ele tente, ele não irá conseguir. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele não somente, meu amado, tirou o pecado, mas ele nos vestiu. Olha só, a nudez espiritual, a minha nudez e a sua nudez espiritual, ela não está encoberta atrás da placa da Assembleia de Deus, ela não está encoberta atrás de CGADB, ela não está encoberta por convenção, ela não está encoberta por título de denominação. A minha nudez espiritual e a sua nudez espiritual não está em nome de homens, líderes e pastores. A nossa nudez espiritual foi tampada, meus amados, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos vestiu de vestes de salvação. Alegrar-me-ei no Senhor, exaltar-me-ei no Senhor, porque o Senhor me vestiu de vestes de salvação. E não somente isto, ele nos revestiu. Eu estou vestido com essa camisa e estou revestido com esse terno. Jesus me vestiu de veste de salvação e me revestiu com o Espírito Santo de Deus. Esse é o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Lá no Éden, o homem caiu, mas lá no Éden, a mensagem de Deus é: virá um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. Meu irmão, precisamos pregar esta mensagem. Nenhuma religião levará o homem até a Deus. Só Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nem todos os caminhos levam a Deus. Só Jesus Cristo que leva o homem até a Deus. Amém? Fora de Jesus, tudo é jeitinho humano, ideologias e filosofias humanas. Só Jesus Cristo pode restaurar o homem para Deus. Meu amado, encerramos aqui a nossa lição e eu confesso que eu sinto, tem hora que eu fico impactado com essa lição. Tem hora que eu fico impactado com o Espírito Santo, tem hora que eu fico impactado com a presença do Senhor, tem hora que eu fico impactado com a glória de Deus. Dá vontade de jogar microfone para um lado, dá vontade de sair adorando, mas a gente tem que tentar manter um pouco a compostura para conseguir terminar a lição. Meu irmão, minha oração é para que o Espírito Santo ele possa te usar dentro da sua sala de aula, professor. Que primeiro essa palavra venha surtir efeito na minha vida, que essa palavra venha surgir efeito na sua vida, para depois surtir efeito na vida daqueles que estarão te ouvindo. Seja você, sejamos nós o padrão e o modelo para os nossos alunos. Paulo diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa conversa, não, você não olha para mim não, olha para Jesus. Não, meu irmão, a pessoa olha para quem está à frente. Você é professor, a turma está olhando para você. Você tem que ser modelo, você tem que ser padrão de conduta, de moral, de ética e princípios. Você tem que ser modelo de oração, você tem que ser uma pessoa que ora. Você tem que ser um modelo de comportamento na igreja, de veste, de pureza e de santidade, para você influenciar os seus alunos a desejarem ter mais fome e mais sede de Deus. Vamos orar? Porque senão eu vou acabar prolongando mais do que deve. Vamos lá. Eterno Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprendermos juntos a Tua palavra. Toda honra, toda glória, todo louvor te pertence. Meu Deus, nós queremos te adorar. Nós queremos te glorificar. Aquilo que nós não poderíamos fazer. Nós estávamos debaixo do pecado, de maldição através do primeiro Adão. Mas o seu filho é o segundo Adão. E através do seu Filho nós somos resgatados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tampou a nossa nudez espiritual. E nós podemos adentrar no Santo dos Santos, adorar o Senhor na beleza da sua santidade e glorificar o teu nome. Meu Senhor, usa teu servo, professor, professora da escola bíblica dominical, que o teu servo e a tua serva sejam um padrão, um modelo de caráter, de procedimento, de pureza, de santidade, que a vida desse professor, que a vida dessa professora, a vida desse irmão, a vida desta irmã, seja uma fonte de inspiração para a sua igreja. Meu Deus, nós te louvamos, agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e pela certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, Deus te abençoe e, permitindo o Senhor, estaremos retornando na semana que vem. Que fique na bênção e na paz, no nome de Jesus.